Este legado humanista, passaremos então à comunicação de Renato Epifânio sobre a tradição joaquinita, como prometido. Então, muito boa tarde, uma vez mais. Queria agradecer a organização deste colóquio internacional, muito pertinente, e assim, por todas as razões já expostas. Eu propus-me, e faz todo o sentido que esteja nesta mesa, propus-me falar da visão de António Quadros sobre o que se pode lidar com a filosofia portuguesa, ou a filosofia de língua portuguesa, ou se quiserem ainda, a filosofia de língua da cultura portuguesa, e mais especificamente sobre a tradição joaquimita, tradição sobre a qual, como todos sabemos, António Quadros se debruçou muito em particular. Passo então, enfim, não vou ler todo o texto para cumprir o tempo, vou procurar fazer uma seleção. Defendeu António Quadros que o pensamento de um filósofo, nascido de uma fusão entre ele mesmo e o meio circundante, da interpretação das suas faculdades sensitivas e espirituais e do ambiente humano mesológico, é eminentemente individual, local e temporal. Daí a sua expressa defesa de uma filosofia portuguesa ou de uma filosofia de língua portuguesa, conforme o resto tem sido já, não apenas hoje, mas enfim, ao longo das últimas décadas, devidamente salientado por diversas hermeneutas. Cito aqui na nota de rodapé o Pinheiro Gomes, no primeiro número da Nova Águia, onde, a respeito da ideia de pátria, ou mais concretamente da anamnese da ideia de pátria, Pinheiro Gomes salienta muito justamente o contributo de António Quadros para essa filosofia de língua portuguesa, a qual, sendo expressão da nossa forma de ser, estar, sentir e pensar o mundo, não poderia jamais constituir-se como uma forma de enclausuramento, mas, pelo contrário, de abertura. E essa é uma tese de António Quadros que eu gostaria também aqui de salientar. Diz-nos ele: nunca o historiador de uma filosofia portuguesa ou de uma filosofia de língua portuguesa pretenderam afirmar uma sua existência positiva com finalidades de enaltecimento nacionalista ou restritivo, e muito menos criar uma tradição filosófica para satisfação de pruridos autolátricos, castiços ou aristocráticos. Sejamos solidários com o mundo, mas ativa dinamicamente, criadoramente. Esta é a ideia que garante e legitima a teorização de uma filosofia portuguesa. Na história de António Quadros, equaciona-se, pois, aqui a nossa diferença, a nossa relativa verdade, dir-se-ia, em última instância, a relativa verdade de todas as filosofias. E isto sem se defender necessariamente a relativização da verdade. Devolvemos a palavra a António Quadros. A verdade é só uma? Talvez. Mas cada homem, e mais largamente cada país, está colocado em situação diferente em relação à verdade. Relação da parte para o todo, entenda-se. A verdade é só uma, mas desabrocha a infinita variedade e plasticidade. Reduzir todos os planos da paisagem a uma só, ontem o plano de Florença ou Roma, hoje o plano de Paris, amanhã o plano de qualquer outra cultura igualmente totalitária e exigente, é empobrecer as possibilidades de alargamento de compreensão universal. Pelo contrário, possibilitar o desenvolvimento de tantas estéticas quantos os países, de tantos prismas de observação e de conhecimento quantas as resultantes de um determinado circunstancialismo geográfico, étnico, psicológico, político, social e filosófico, é aumentar em número proporcional as tomadas de contacto com a verdade. E por isso, acompanhamos ainda António Quadros quando este defende que ainda bem
que os caminhos e os caminhantes são múltiplos e diferentes. Se o não fossem, como nos diz ainda, teríamos todos um único horizonte, um único modo de ver e de contemplar. Mas seríamos todos como carneiros. Quem sabe, pergunta-se para o abismo. Diz-nos ainda António Quadros, a multiplicação das culturas, a heterogeneidade dos pensadores, pelo contrário, aumenta proporcionalmente as tomadas de contacto com o ser. A existência das filosofias nacionais garante o enriquecimento e a vivacidade das possibilidades de conhecimento dos humanos. Isto, como é óbvio, na premissa de cada filosofia nacional, ou, como prefiro dizer na história de José Marinho, de cada filosofia situada, traz, efetivamente, algo de novo, de único. Isto, obviamente, na premissa de cada cultura, de cada comunidade, de que cada ser humano traz, de facto, algo singular. Mas essa é expressamente a premissa de António Quadros. Escreveu ele ainda: pede-se à criatura, humana ou artística, que não se restrinja a repetir, que não aliene a sua singularidade e, mais do que isso, que acrescente à ordem de que herdou a vida, que traga mais verdade, mais justiça, mais beleza, que invente numa palavra. De resto, daí também a sua ideia de identidade portuguesa, que, ao contrário do que se poderia supor, também não é algo de fechado, mas, ainda segundo o próprio António Quadros, algo que está ainda e sempre em aberto, à espera que cada um de nós contribua para o seu acabamento. Disse ele, numa entrevista de 11 de março de 1993, porventura a sua última entrevista, que a identidade portuguesa não é, quanto a mim, qualquer coisa de estático, mas qualquer coisa a construir. Pensemos então à questão de tradição joaquimita, e para isso irei abrir um pouco o foco, convocando outros pensadores, nomeadamente Agostinho da Silva e José Marinho. Num gesto que alguns poderão considerar inspirado em Joaquim de Flora, prefigurou José Marinho o advento de uma religião do espírito, que caracteriza, ora, como uma ultrapassagem da religião cristã, ora, como a própria religião cristã na sua mais apurada expressão. Este é um ponto que eu não terei tempo de desenvolver, mas que denota, enfim, alguma ambivalência de José Marinho relativamente ao cristianismo e à religião em geral, mas enfim, depois quando o texto for publicado, isso será devidamente matizado. Eis que certo a consideração que António Quadros subscreveria, em parte, não tivesse ele defendido, como é sabido, que a doutrina das três idades em nenhum lugar deitou raízes tão fundas como no nosso país e na nossa cultura. Não só, como faz questão de frisar, no nosso país e na nossa cultura. Daí a sua referência à Divina Comédia de Dante, que, como salienta, é mesmo por alguns considerada como Apocalipse joaquimita. Daí ainda a sua referência a Lessing e a Comte, cuja lei positivista dos três estados dir-se-ia uma imitação, a contrário senso, da teologia da história do Abade de Flora. E essa é também uma perspectiva que nos pode parecer algo provocatória, mas que, nomeadamente, José Marinho igualmente defende. Diz-nos ele, o positivismo é, afinal, uma forma minorativamente adequada à era filosófico-científica da visão das três ideias do teólogo místico Joaquim de Flora. A idade do Espírito Santo corresponderia, assim, numa inversão radical, à idade do pensamento inteiramente humanizado, sem pressupostos espirituais.
Voltando a António Quadros, a sua referência a Fichte e a Hegel, cuja filosofia da história pode, diz-nos, ser considerada como uma tradução filosófica e moderna da teoria de Joaquim de Flora, e finalmente a sua referência a Schelling e ao próprio Marx. Ou seja, António Quadros equaciona, inclusive, o marxismo à luz desta lógica histórica que Joaquim de Flora prefigurou. Obviamente que, neste caso, invertida. Apesar de ter influenciado de uma forma ou de outra todos estes filósofos, entende António Quadros que é na obra dos filósofos que dominaram os 2 últimos séculos da nossa cultura que a influência de Joaquim de Flora mais se fez sentir. Exemplificando essa sua tese com a referência que faz às obras de Agostinho da Silva, Álvaro Ribeiro, Fernando Pessoa e Jaime Cortesão. O primeiro pela via de uma metanoia mítica e mística. O segundo, Álvaro Ribeiro, pela via filosófica e pedagógica. O terceiro, Fernando Pessoa, pela via alquímico-poética. E, finalmente, o quarto, Jaime Cortesão, pela via historiográfica. Não iremos aqui contestar nenhum dos exemplos que nos dá António Quadros. Obviamente que haveria aqui que desenvolver, e enfim, na versão escrita há aqui algumas observações a fazer, nomeadamente a respeito da obra de Jaime Cortesão, em que, se por um lado poderemos de certo encontrar alguma afinidade com a visão de Joaquim de Flora. Eu, tal como o professor Brás Teixeira, tenho uma certa inibição em falar de influência. Se podemos, dizia, encontrar alguma afinidade com a visão de Joaquim de Flora, podemos, por outro, encontrar uma não menor afinidade com a visão de Francisco de Assis, conforme, de resto, também já foi suficientemente salientado por diversos elementos, nomeadamente pelo João Ferreira. Cito um artigo em que precisamente ele defende essa tese. Mas, enfim, passando à frente, não contestando aqui nenhum dos exemplos que nos dá António Quadros, ainda que não na mesma medida concordamos com todos eles, particularmente no caso de Agostinho da Silva, que foi, na nossa perspectiva, dos 4, aquele que mais expressamente valorizou o legado joaquimita, tendo mesmo chegado a afirmar, a seu respeito, o seguinte: Joaquim de Flora achou uma solução para o caso que é haver trindade ao mesmo tempo, simultânea, julgando com a eternidade e o tempo. A eternidade e o tempo são distinções nossas, mas na realidade não há distinção nenhuma. Pode ser que no mundo tudo se passe estando tudo no absoluto. E se há uma história do tempo, a história tem que ter uma época do Pai, uma época do Filho e uma época do Espírito Santo. De resto, a sua utilização do Quinto Império tem óbvias ressonâncias joaquimitas, como o próprio assume. Escreveu Agostinho da Silva: Portugal e Camões perdem a vida por um mundo, sempre do futuro e nunca do passado. Um mundo em que finalmente se conciliassem, se unissem num só corpo de doutrina Aristóteles e Platão, em que o ideal fosse, ao mesmo tempo, o mundo dos sentidos, o que talvez só possa vir naquele reino do Espírito Santo, Joaquim de Flora, sem humildade perante a Igreja e, portanto, diretamente, queria vir a ser a terceira e última idade da história. Daí, a esse respeito, a sua tese de que o Quinto Império apenas virá se não existir um quinto imperador, mais do que isso, se não existir um império nenhum, dado que, acrescenta, o reino de Deus surgirá pela transformação interior do homem, de cada um de nós, estando nessa medida o paraíso na alma, não na natureza ou na sociedade. A acrescentar algum nome à lista de António Quadros, acrescentaríamos de imediato Raul Leal. Não tivesse sido ele, e cito de novo Pinheiranda Gomes, um irmão espiritual de Joaquim de Flora, para além de companheiro visionário de Bandarra
ouvinte exaltado de António Vieira e confrade de Moros e Campanella, tendo chegado inclusivamente a imaginar-se a encarnação de Enoque, profeta do Espírito Santo. Finalmente, equacionaríamos ainda o nome de José Marinho, por mais problemática que seja a sua inserção na linhagem cristã, por mais que heterodoxa, de Joaquim de Flora. De resto, designar também Joaquim de Flora como um heterodoxo também pode ser questionável. Cito a este respeito Manuel Gandra. Joaquim de Flora, diz-nos, não foi o criador de um corpo doutrinário, traduzindo as reflexões sobre o sentido da história universal e interpretando-a em função do fim dos tempos, simplesmente porque essa sempre foi, uma preocupação universal. O cristianismo assimilara do judaísmo, por intermédio do Apocalipse de São João, mesclando-a em casos específicos com contributos pagãos que ora seria fastidioso discriminar. Enfim, passemos também essa questão, mas, no caso, assinalemos-la. Continuando, a sua filosofia da história de Marinho parece-nos ter, porém, óbvios traços ou ecos dos joaquinitas. Nas suas palavras, com efeito, encontramos atualmente no extremo da cisão entre o homem e o universo, entre o homem e Deus, na mais aguda fase de disjunção na consciência humana entre o homem humano e o divino, entre imanência ou transcendência, ou seja, em suma, na última fase do humanismo. E esta é, como sabemos, uma tese em que José Marinho insistiu bastante, podemos dizê-lo, penso que é justo dizê-lo, na esteira de Leonardo Coimbra, no que esta tese toca, em concreto do Leonardo Coimbra de A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre. De resto, há passagens de Marinho em que ele próprio nos reenvia para Leonardo Coimbra, falando dessa exaustão do humanismo. Dessa situação de extrema separatividade, devemos ter, como nos alerta, plena consciência. A consciência plena da crise. Daí também a sua referência à hora extrema que estamos vivendo. Nós hoje, inquietos filhos do momento extremo de um ciclo que finda, se esta é ou não a hora que anuncia a idade do Espírito, Marinho não nos diz. Fala-nos, no entanto, de uma noite genesíaca, de um novo ciclo. Diz-nos ele, concluímos hoje um ciclo de pensamento humano que teve o exclusivo sentido de vir e do tempo e da liberdade, do mesmo passo que iniciámos um novo. Fala-nos também de uma nova era, de uma nova humanidade. Fala-nos, todavia, de uma nova religião, da religião do Espírito, que qualifica como a verdadeira religião, como a religião da liberdade. Fala-nos, contudo, de uma nova filosofia, de um saber outro, mais propriamente do saber do outro, do enigma do ser e não do drama da existência. Enfim, isto também está devidamente tematizado no texto, como sabemos. Este horizonte marcado ou assinalado por esses dois marcos, o marco do drama e o marco do enigma, foi um horizonte que, poderia dizê-lo, acompanhou todo o percurso filosófico e espiritual de Marinho. Ora,
É nesse horizonte que Marinho equaciona o que ele próprio designa como a via aberta do pensamento português e da filosofia portuguesa. Diz-nos ele ainda, num texto que tem por título A Situação Ibérica, publicado no jornal 1º de janeiro, no dia 10 de dezembro de 1952, sim, é evidente, demasiado evidente, suspeitosamente evidente. Os ibéricos regressaram à Idade Média e até mais atrás. Regressaram a qualquer coisa de oriental. Este Oriente, que aqui se assinala, não é, porém, ou não remete, porém, para uma qualquer tradição que nós possamos hoje determinar. Marinho refere-se a esse Oriente nestes termos, é um fluxo de tempo que não chegou a ser e que, na sua visão, e daí também essa afinidade com António Quadros, se pode encontrar numa certa tradição da cultura portuguesa. De resto, é essa luz que quer José Marinho, quer o próprio António Quadros, questionam essa visão mais comum, essa visão um pouco decadentista, que considera que a cultura portuguesa, nomeadamente em comparação com outras culturas europeias, permaneceu historicamente atrasada ou desfasada. António Quadros e José Marinho reequacionam, em última instância, invertem essa perspectiva, não apenas os dois, estão a lembrar também de Álvaro Ribeiro, que tem muito interessantes observações nesse sentido. Isso, de facto, é um repto para nós, hoje, nos repensarmos, não apenas o nosso presente, mas, essencialmente, o nosso futuro possível. Obrigado.